Na Bíblia é mencionado como amado por Javé, e é dito que seu nome foi revelado por Deus a seu pai, o rei David. Ele foi o construtor do primeiro templo de Jerusalém e o terceiro e último soberano do reino unificado de Israel. Salomão, cujo significado é o Pacífico, foi o segundo filho do rei David de Israel e de uma de suas últimas esposas, Betsabé. Apesar de não ser o próximo na linha de sucessão, ele se tornou rei a cerca dos 15 anos de idade, antes da morte de seu pai. Esse acontecimento foi instigado por Betsabé e Natã, considerado um profeta nos textos bíblicos, e ocorreu em meio a circunstâncias difíceis, pois seu meio-irmão Adonias, mais velho, também almejava o trono. No início, os dois irmãos estabeleceram uma regência conjunta, mas Salomão logo eliminou toda e qualquer figura da corte que considerava uma ameaça ao seu caminho para o trono. Primeiro, ele matou Adonias e depois exilou Abiatar, um antigo sacerdote que havia conspirado com seu irmão. Outros cortesãos, como o general Joabe e Simei do clã de Saul, também foram eliminados, já que haviam amaldiçoado seu pai e estavam na lista de suspeitos. Depois de eliminar todos os seus oponentes e colocar pessoas de confiança em posições-chave nas instituições religiosas, militares e governamentais, Salomão iniciou o seu reinado, que foi considerado um dos mais prósperos, seguros e estáveis da época. Segundo a Bíblia, Javé estava com ele. Praticamente todas as informações sobre Salomão vêm dos textos bíblicos. Ele herdou um vasto império de seu pai, que se estendia desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. Esse império era rico e consolidado graças à aliança estabelecida por David com o rei fenício Hirão I de Tiro, que Salomão manteve devido à importância para o desenvolvimento das rotas comerciais marítimas. Salomão também fortaleceu sua posição estabelecendo laços matrimoniais com as casas e famílias reais vizinhas, tomando uma esposa de cada uma delas, e assim, vinculando-as ao seu reino. O número de 700 esposas e 300 concubinas atribuído a ele pelos textos bíblicos é exagerado e provavelmente usado para enfatizar sua importância. Uma de suas esposas era a filha de um faraó egípcio, possivelmente Siamon, o sexto da 21ª dinastia, que lhe entregou a cidade de Gezer, próxima à fronteira com os filisteus, os principais inimigos de Salomão. Essa mulher é responsabilizada pelos textos bíblicos pelo declínio moral em que o rei cairia no futuro. Para preservar e unificar seu grande império, o rei Salomão necessitava de uma força militar poderosa, que incluía uma grande infantaria, 12.000 cavaleiros e 4.000 carros. Seu exército realizou operações notáveis, especialmente na Síria, onde estabeleceu uma rota comercial terrestre significativa. Ele também desempenhou um papel relevante na política, estabelecendo um grande número de colônias israelitas, que se tornaram uma rede importante de assentamentos e pequenas cidades, contribuindo para o aumento exponencial da riqueza do reino. Salomão negociou com veículos e cavalos adquiridos dos vizinhos egípcios e vendidos aos hititas e outros povos do norte, pois sua política sempre teve um caráter comercial. Nesse sentido, Salomão transformou as terras da Palestina em um dos territórios mais ativos em comércio de sua época. Além das muitas rotas comerciais terrestres lucrativas que ele estabeleceu e protegeu, ele também fundou e organizou portos a partir dos quais era possível navegar não apenas pelo Mar Mediterrâneo, mas também pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico. Salomão elevou seu reino a níveis de riqueza e esplendor nunca antes vistos. Durante mais de 40 anos, ele governou o império com extrema rigidez e estabeleceu um novo sistema territorial. Ele substituiu os territórios tradicionalmente atribuídos às 12 tribos de Israel por 12 novos distritos, cujas fronteiras foram alteradas, e nomeou um governador para cada um deles. Cada território deveria sustentar a administração real durante um dos 12 meses do ano, e todos eles deviam obediência a uma instância superior, um governador de governadores nomeado diretamente pelo rei. No entanto, a grande ostentação e a exorbitante opulência de sua corte acabaram se tornando um fardo considerável para o tesouro público, o que o obrigou a aumentar os impostos. As demandas tributárias da coroa, juntamente com os cultos politeístas que os estrangeiros, incluindo as próprias esposas do rei, introduziram em Jerusalém, foram, de acordo com os textos bíblicos, os principais fatores de um descontentamento que se tornou muito evidente entre os cidadãos da capital e entre as diferentes tribos de Israel nos últimos anos do reinado de Salomão.
Os rabinos começaram a repreender o rei por sua deterioração moral e religiosa, bem como pela prática de certos costumes, como, por exemplo, o fato de suas numerosas esposas prepararem alimentos extravagantes que nunca eram totalmente consumidos. Os sacerdotes de Israel destacavam especialmente a responsabilidade de sua esposa egípcia, a quem acusavam de ter trazido para Jerusalém 1000 instrumentos musicais diferentes, cada um destinado a adorar um ídolo diferente, e de ter colocado sobre a cama do rei um dossel mágico bordado com gemas que brilhavam como estrelas, o que levava Salomão a confundir o dia com a noite, impedindo-o, em certa ocasião, de realizar os ritos matinais obrigatórios no templo. Embora a Bíblia afirme que, no final de sua vida, Salomão tenha se arrependido de todos os seus pecados de vaidade e soberba, o materialismo e a ganância já haviam se espalhado pela luxuosa corte do rei e entre os membros das classes mais privilegiadas de Jerusalém, enquanto o povo vivia com dificuldades. Especialmente durante a última fase de seu reinado, Salomão concedeu importantes privilégios à tribo de Judá, a qual ele próprio pertencia, criando ressentimentos entre as outras tribos de Israel. Os primeiros a manifestar sua revolta foram os membros da tribo de Edom, descendentes de Esaú, que viviam na região sudoeste da atual Jordânia. Logo em seguida, a maioria das tribos que habitavam o norte do reino também se juntaram ao movimento. O desmembramento do Reino Unido de Israel estava se tornando evidente, mesmo que só tenha se concretizado após a morte de Salomão, por volta de 930 a.C. Seu filho Roboão assumiu o trono e, contra o conselho dos anciãos de Jerusalém, recusou reduzir os impostos sobre os israelitas, o que levou a uma imediata revolta. 10 tribos fundaram seu próprio reino no norte, chamado Reino de Israel, enquanto as tribos de Judá e Benjamim formaram o Reino de Judá, no sul. O reino de Davi estava dividido. Oramos. Amados irmãos e irmãs, a sabedoria do rei Salomão é uma inspiração para todos nós. Assim como ele foi agraciado com a sabedoria divina, nós também podemos clamar pelo discernimento e entendimento em nossas vidas. Salomão, o homem cuja sabedoria era tão vasta que até os fenômenos naturais se curvavam diante dele, nos mostra que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Devemos buscar essa sabedoria em nossas jornadas espirituais, para que possamos tomar decisões sábias e justas. Assim como Salomão governou com sabedoria, devemos governar nossas vidas com essa mesma perspicácia e discernimento. Ao nos aproximarmos de Deus e buscarmos conhecê-lo, Ele nos concederá a sabedoria que precisamos para enfrentar os desafios da vida e tomar decisões sábias em todas as áreas. Que o exemplo de Salomão nos inspire a buscar sabedoria em Deus, aprofundando nossa relação com Ele e meditando em Sua palavra. Que a sabedoria divina nos guie em todas as circunstâncias, permitindo-nos viver vidas honradas e abençoadas. Em nome de Jesus. Amém.